nationem sapientiae letificatus. Undelas tibi sit, qui sonus laudis, et gaudium vitae spes et honor fortissimus dans premia lucis. Sermões de Santo Antônio. Tradução de Frei Ari Pintarelli, editora Vozes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-los, se é possível, via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, ou ainda é possível tornar-se membro aqui do canal. As possibilidades todas estão no descritivo deste vídeo. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença, eu desejo uma boa escuta e também que Deus os abençoe, meus caros. Ladainhas ou rogações. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se algum de vós tiver um amigo e for ter com ele à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de viagem e não tenho nada para lhe dar. E ele, respondendo lá de dentro, disser: não me sejas importuno, a porta já está fechada, os meus filhos estão deitados comigo, não posso levantar-me para te dar coisa alguma? Se o outro perseverar em bater, digo-vos que, ainda que ele não se levantasse a dar-lhe os pães por ser seu amigo, certamente pela sua importunação levantar-se-á e lhe dará quantos pães precisar. Eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate ser-lhe-á aberto. Se um filho pedir pão, qual é entre vós o pai que lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á em vez do peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, porventura dar-lhe-á um escorpião? Se, pois, vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará espírito bom aos que o pedirem. Neste evangelho são postos em evidência 3 assuntos: o pedido do pão, a insistência na oração e o amor do Pai pelo Filho. Primeiro, o pedido do pão. Se algum de vós tiver um amigo. Veremos o significado destas 6 coisas: o amigo, a noite, os 3 pães, o amigo que chega de viagem, a porta fechada e as crianças que estão deitadas com o pai. O amigo, em latim amicus, que soa quase como animicustus, guarda do ânimo, é Jesus Cristo. Animicustus é guarda do ânimo. Então, o amigo é Jesus Cristo, que, se não é ele que guarda o ânimo, em vão vigia quem o guarda. Lemos no Eclesiástico: um amigo fiel é uma forte proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Nada se pode comparar a um amigo fiel, e não existe peso de ouro e de prata que possa ser contraposto ao valor da sua fidelidade. E mais adiante continua: não abandones um velho amigo, porque o novo não será semelhante a ele. O amigo recente simboliza o diabo, que se beneficia nas trocas. O nosso verdadeiro amigo é Jesus Cristo, que tanto nos amou a ponto de dar por nós a sua vida.
Pensa que amigo fiel seria aquele que, vendo-te em ponto de morrer, se oferecesse por ti e, de boa vontade, tomaria sobre si a tua doença e a tua morte. Lê-se na história natural que a calhandra, a cotovia, o pássaro todo branco, cujas entranhas curam o obscurecimento dos olhos, a catarata. Lê-se que ela fixa o olhar sobre um doente, se este for destinado a sobreviver, porque este fato é presságio da sua cura. Este pássaro aproxima-se do rosto do enfermo, absorve e toma sobre si a sua doença, e a seguir voa para o céu e ali, entre os raios abrasadores do sol, dispersa-a e a destrói. Assim, Cristo, amigo nosso, todo branco porque é absolutamente imune de qualquer sombra de pecado, com o sangue que saiu da ferida do seu lado, curou o obscurecimento de nossa alma, que antes não podia ver com clareza. Por isso disse que o sangue extraído do lado de uma pomba remove a mancha do olho. Plínio. Jesus Cristo, com os olhos de sua misericórdia, olhou fixamente para o gênero humano doente, e isso foi o sinal de nossa salvação. Aproximou-se de nós, tomou sobre si a nossa enfermidade, subiu sobre a cruz e ali, no fogo ardente de sua paixão, consumiu e destruiu os nossos pecados. Foi, pois, verdadeiramente nosso amigo, e dele se diz: se algum de vós tem um amigo e for ter com ele à meia-noite. A noite, chamada em latim nox, porque é nociva aos olhos, é símbolo da tribulação ou da tentação, que obstacula o olho da razão. Da noite, Jó diz, é de solidão aquela noite, e não seja digna de louvor. A noite da tentação é de solidão quando não encontra consentimento no homem, e não é digna de louvor quando o homem não a favorece e não a aprova. Consente a tentação e a aprova aquele que, quando ela se apresenta, a acolhe, e tendo-a acolhido, compraz-se com a imaginação da sua mente. Em tal noite deves ir a Cristo, teu amigo, e dizer-lhe: amigo, empresta-me 3 pães. Os 3 pães simbolizam a tríplice graça da compunção. A primeira consiste na recordação da própria fragilidade e da própria malícia. A segunda, na consideração do exílio desta vida terrena. A terceira, na contemplação do Criador. Pede que lhe sejam emprestados estes 3 pães, quem é tentado. Emprestar quer dizer dar uma coisa com a condição de que seja restituída. Tudo o que temos no âmbito da graça, recebemo-lo de Deus e a Ele devemos restituí-lo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá a glória. És pobre, não tens o pão da compunção. Pede-o emprestado ao amigo, na condição de restituir-lhe aquilo que dele recebeste. Porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de viagem e não tenho nada que lhe dar. O amigo que chegou de viagem representa a nossa alma, a qual, cada vez que sai em busca de coisas temporais, afasta-se de nós. Retorna depois quando medita sobre as verdades eternas e deseja recobrar as forças com o alimento celeste. Mas não existe nada para apresentar-lhe, porque a alma, que depois das trevas suspira por Deus, nada mais agrada senão pensar, falar e olhar somente para Deus. Quando recomeça a ver com clareza, a alma faz tudo unicamente para meditar mais profundamente e para chegar à alegria da Trindade. Também isso simbolizado nos 3 pães. Mas o amigo lá dentro deve responder: não me sejas importuno, a porta já está fechada e os meus filhos estão deitados comigo. O próprio amigo nosso, está dentro, e nós, míseros, estamos ainda fora, porque ficamos longe do olhar dos seus olhos, na miséria do presente exílio. Estamos fora, e por isso devemos gritar: amigo, empresta-me 3 pães. Pede que lhe sejam emprestados 3 pães àquele que está oprimido por muitos sofrimentos. Eis que está fora no coração da noite e na absoluta necessidade de pão. Está fora diante da porta fechada. Chama e ouve que respondem: não me sejas importuno, isto é,
não tenho a obrigação de preocupar-me com os teus pedidos, porque a porta já está fechada. Encontramos algo semelhante no Deuteronômio. O céu que está por cima de ti seja de bronze, e a terra que pisas seja de ferro. Em lugar da chuva, o Senhor mande areia sobre a tua terra, e do céu caia cinza sobre ti, até que sejas destruído. A porta está fechada, e o céu torna-se de bronze quando o raio da graça divina já não ilumina a mente do homem, cuja oração já não penetra o céu, que para ele tornou-se de bronze. Puseste uma nuvem diante de ti, para que a nossa oração não passe. De fato, se o céu fosse de bronze e o sol não desse mais a sua luz e não caísse mais chuva, os homens seriam envolvidos pelas trevas, e todos pereceriam pela seca. Assim acontece também quando a porta ou o céu da graça celeste, se fecha, e o pecado permanece nas trevas da sua consciência, e fica privado da chuva da compunção. A terra que pisa, isto é, a vida ativa na qual trabalha e sua, torna-se de ferro quando dela não tira algum fruto de consolação, mas só gelo e dureza da mente. O ferro, afinal, é frio e duro. A terra é dada a areia em vez de chuva quando, em lugar da efusão das lágrimas, é dada à infeliz alma a areia dos pensamentos inúteis e frívolos, pelos quais ela fica como que cega. Cai sobre ela a cinza quando busca só as coisas caducas e que perecem, pelas quais é atormentada e destruída. Quanta dor e quanto sofrimento! Na vida contemplativa, nenhuma doçura, na ativa, nenhuma consolação, na oração, o obscurecimento da mente, nas coisas temporais, perversão. Mas porventura deve-se desesperar? Deve-se porventura desistir da oração? Não, por certo. E mesmo que a porta da graça celeste esteja fechada, talvez o esteja por nossos pecados, ou esteja fechada com o objetivo de inclinar-nos a implorar e a pedir com maior insistência. E mesmo que os filhos, quer dizer, que os espíritos angélicos, por meio dos quais Deus infunde os dons da sua graça e manda consolação nas tribulações, estejam dormindo com ele, isto é, na paz eterna, pelo fato de não saírem para prestar-nos esse serviço, deles, diz o apóstolo, porventura não são todos esses espíritos seus ministros enviados para exercer o seu ministério em favor daqueles que hão de receber a herança da salvação? Deve-se talvez deixar de pedir o pão a eles, então? Não posso, diz, levantar-me para dar-te o pão. Observa a glosa. Não tira a esperança de obter, mas depois de haver posto em evidência a sua dificuldade, estimula ainda mais o desejo de rezar. Mas se o outro perseverar em bater, digo-vos, comenta ainda a glosa, se o amigo levanta-se e lhe dá os pães, não levado pela amizade, mas só pelo desejo de libertar-se daquele aborrecimento, quanto mais generoso será Deus, que, sem se importar com o incômodo, dá na mais larga medida o que lhe é pedido. Por isso, para que a nossa alma, tendo se convertido da vaidade do erro, não se debilite ainda mais pela falta de aspirações espirituais, pedimos os pães, procuramos o amigo que nos dê, batemos a porta onde são conservados escondidos. Dá uma grande esperança àquele que não engana com a sua promessa. Levantar-se-á, ao menos, por causa da importunação, porque a dura fadiga, a obstinação, vence todas as dificuldades e lhe dará, com a infusão de graça, de sua graça, os pães que precisar, ainda que não sempre quantos ele quereria. Segundo, a insistência na oração. E eu vos digo, pedi e vos será dado. Diz o profeta Zacarias, pedi ao Senhor as chuvas da tarde e ele fará cair a neve. Dar-vos-á chuvas em abundância e a cada um erva no campo. Na neve, que é cândida e fria, é representado o brilho da castidade. Nas chuvas abundantes, a compunção acompanhada das lágrimas.
na erva, a compaixão pelas necessidades dos irmãos, que sempre deve reverdecer no campo de nosso coração. Essas 3 coisas devemos pedi-las ao Senhor, mesmo que não seja de manhã cedo, ao menos lá pela tarde, isto é, num segundo momento, já que antes de mais nada devemos procurar o reino de Deus e a sua justiça. Os mundanos pedem primeiramente as coisas terrenas e por último as eternas, enquanto primeiro deveremos começar pelo céu, onde está o nosso tesouro e onde por isso deveria estar também o nosso coração e também o nosso pedido. Buscai e encontrareis, diz a esposa do Cântico dos Cânticos. Levantar-me-ei e percorrerei a cidade. Buscarei pelas ruas e praças aquele a quem ama minha alma. A cidade representa a pátria celeste, na qual há ruas e praças, quer dizer, hierarquias angélicas menores e maiores. Levantando-se, quer dizer, elevando-se das coisas terrenas, a alma anda em volta quando contempla o ardente amor dos serafins para com Deus, quando observa a sabedoria dos querubins em relação a Deus, e assim a respeito das outras ordens angélicas, entre as quais está à procura do seu esposo. Mas já aquele está muito mais no alto do que todos, não o encontra, e, portanto, é necessário que ela supere com o olhar da mente as sentinelas, isto é, os espíritos celestes, para poder encontrar seu amado. Buscai e encontrareis. Diz Sofonias: buscai o Senhor, todos vós humildes desta terra, vós que tendes praticado seus preceitos. Buscai a justiça, buscai a mansidão, para ver se podeis achar um abrigo no dia da ira do Senhor. E Amós: buscai o Senhor e vivereis. Não busqueis a Betel, nem entreis em Gálgala, nem passeis por Bersabeia. Os filhos de Israel tinham fabricado bezerros de ouro e os haviam colocado em Betel para adorá-los naquele lugar. No ouro é simbolizado o esplendor da glória temporal, no bezerro, a luxúria da carne. Não procureis estas coisas. Não entreis em Gálgala, que se interpreta pântano, figura do lodo da luxúria, no qual os porcos se rolam. Não passeis por Bersabeia, que se interpreta sétimo poço, quer dizer, abismo de cobiça, que é absolutamente sem fundo, como o sétimo dia, do qual se lê que não tem fim. Procurai, pois, o Senhor, enquanto pode ser encontrado, invocai-o enquanto está perto. Enfim, continua: batei e vos será aberto. Lemos nos Atos dos Apóstolos: Pedro continuava a bater. Quando finalmente abriram a porta e o viram, ficaram estupefatos. Pedro, libertado da prisão por ação de um anjo, representa aquele que, por meio da graça de Deus, é libertado do cárcere do pecado. Este deve bater com perseverança à porta da corte celeste, e então os anjos lhe abrirão, isto é, apresentarão diante do Senhor sua devota oração. E seu espanto, por assim dizer, não é outra coisa senão a alegria que experimentam por um pecador que faz penitência. Terceiro, o amor do Pai pelo Filho. Sobre o amor do Pai pelo Filho, disse: qual é entre vós o pai que, se um filho lhe pedir um pão, etc. Vejamos qual seja o significado destas 6 coisas que se contrapõem entre si, isto é, o pão e a pedra, o peixe e a serpente, o ovo e o escorpião. O pão é assim chamado porque se põe à mesa, junto com todos os outros alimentos, simboliza a caridade, que deve acompanhar os outros alimentos nas obras boas. Todas as vossas obras sejam feitas em caridade. Como sem pão a mesa parece triste, assim, sem a caridade, as outras virtudes não são nada. Elas são perfeitas, só unidas à caridade. A este propósito, lemos no Levítico: comereis o vosso pão à saciedade,
e habitareis na vossa terra sem temor. Aqui o Senhor promete duas coisas que teremos de modo perfeito na vida futura: a saciedade da caridade, da qual será repleta a alma, e a paz da terra, isto é, da nossa carne. Todo o cristão, filho da graça, deve pedir a Deus Pai este pão para ser capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Por isso reza: dá-nos hoje o pão nosso cotidiano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Seria: porventura lhe dará uma pedra? Diz Jó: uma torrente separa a pedra da escuridão e a sombra da morte do povo viandante. A torrente representa a compunção das lágrimas, que separa a pedra da escuridão, isto é, a dureza da mente obscurecida, e a sombra da morte, isto é, o pecado mortal que provém do diabo, cujo nome é morte, do povo viandante, isto é, dos penitentes, que se consideram peregrinos neste exílio. Portanto, ao filho que pede a caridade, Deus Pai não dá a dureza do coração. Antes, a tira. Tirarei de vós o coração de pedra, que é insensível, e vos darei um coração de carne, em condições de sentir dor. Ou que pede um peixe. O peixe representa a fé nas coisas invisíveis. De fato, como o peixe nasce imerso na água e nela vive e se nutre, assim a fé que se refere a Deus é gerada de modo invisível no coração, é consagrada pela graça invisível do Espírito Santo por meio da água do batismo, é nutrida, para que não desfaleça, com a misericordiosa ajuda da proteção divina. Realiza todo o bem que lhe é possível em vista dos prêmios invisíveis. Ou também, a fé é comparada ao peixe, porque, como ele é continuamente batido pelas ondas do mar, mas não é morto, assim a fé não é quebrada pelas adversidades. Esse peixe, todo cristão deve pedi-lo a Deus Pai, dizendo: concede-me viver e morrer na fé dos teus apóstolos e da tua santa Igreja Católica. Porventura, em vez do peixe, dar-lhe-á uma serpente? A serpente é chamada assim porque se aproxima às escondidas, serpejando. As serpentes são frias por natureza e não atacam senão quando se aquecerem. Alguns afirmam que as serpentes nascem da medula espinhal de um homem morto. Dizem que a serpente morre se lhe jogarem por cima folhas de sarça. Diz-se também que, se a serpente vê um homem nu, tem medo, mas se o vê vestido, ataca-o. E as serpentes gostam muito de vinho, e comem a carne e as ervas, e sugam os humores do animal ao qual se agarram. A serpente é o diabo, que se aproxima às escondidas para tentar, ou também a sua perfídia, que serpeja, isto é, anda de lado como caranguejo. O diabo é frio por maldade inata, mas inflamado pelo ardor de prejudicar, tenta inocular o veneno da infidelidade, falta de fé nos fiéis, os únicos que são vivos. Todos os outros, porém, estão mortos, porque assassinados pelo veneno da infidelidade, que nasce do seu próprio coração e floresce para dar a morte também aos outros. Mas sejam dadas graças a Deus que, contra este veneno, deu-nos um remédio, as folhas da sarça. A sarça, que ardia e não se consumia, simboliza a humanidade de Cristo, que, coberta pelos aguilhões do sofrimento, queimou no fogo da paixão, mas não se consumiu. Secou-se como barro cozido o meu vigor. As suas folhas, isto é, suas palavras, matam a serpente, quer dizer, o diabo e a sua perfídia. O diabo tem medo do homem nu, isto é, do pobre de Cristo, despojado de coisas temporais. Mas, quando vê o homem vestido, isto é, cobiçoso, cheio de bens exteriores, bens terrenos, ataca-o, quer dizer, cerca-o de tentações, e, quando lhe for possível, inocula-lhe o veneno. Ou, o homem nu é aquele que despojou-se da veste de sua vontade. Dele, diz o Evangelho,
deitando fora a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Quem quer receber a luz e chegar à salvação, antes de mais nada, deve lançar para longe a sua vontade. Mas quem quer ficar coberto com a veste de sua vontade é imediatamente atacado pelo diabo. Constata-se isso claramente em Adão. Enquanto permaneceu na obediência, o diabo teve medo dele. Ora, os dois estavam nus e não se envergonhavam. Mas, quando se cobriram com a veste da sua vontade, a serpente os atacou. Tendo conhecido que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si cinturas. Igualmente, o diabo gosta muito do vinho da luxúria e da carne, isto é, da carnalidade e da gula. De boa vontade engole também as ervas, isto é, o esplendor da glória terrena, e do homem ao qual se agarra aproveitando do seu consenso, suga e extrai todos os humores, quer dizer, a compunção da mente. Deus Pai jamais dará tal serpente a um filho seu que lhe pede um peixe. Antes, de um infiel faz um fiel, e o chama da morte para a vida. Ou se o filho lhe pede um ovo, etc. No ovo está simbolizada a certeza de nossa esperança, porque no ovo pode-se ver o feto ainda não perfeito, mas se espera, aquecendo, que chegue à maturação. O ovo deriva seu nome do latim uvidum, úmido. De fato, no seu interior está cheio de humor. Assim, aquele que nutre a esperança de bens eternos está cheio de humor da devoção. Lê-se na história natural que os ovos diversificam-se entre si pela forma. Alguns são pontiagudos, outros arredondados. Os ovos compridos, com uma extremidade aguda, produzem os machos. Aqueles arredondados, porém, produzem as fêmeas, e têm as extremidades largas. Existem também os ovos de vento, pequenos e estéreis, que não produzem nada. Quando, durante a incubação, houver trovões, os ovos se estragam. Os ovos pontiagudos, nos ovos pontiagudos é indicada a esperança dos bens eternos. Esquecido das coisas passadas, diz o apóstolo, avanço para as futuras. No comprimento e na parte aguda do ovo está simbolizado o desejo que a alma nutre na esperança do reino celeste. De tal ovo nasce um macho, isto é, a vida virtuosa. Ao invés, nos ovos largos e arredondados, está simbolizada a esperança dos bens passageiros, se é que pode ser chamada esperança. Porque, como esperar aquilo que se vê? Em tais ovos existe precisamente o caminho largo que conduz à morte. E ainda, ao redor, latim in circuito, andam os ímpios. Ó meu Deus, agita-os como uma roda. Desses ovos nasce uma fêmea, isto é, uma vida efeminada. E tal esperança é obtusa, isto é, obscura, porque prefere as trevas à luz. Esta esperança é representada no ovo de vento, porque é volúvel e cheio de vento. De fato, diz Oséias, semearam vento, colherão tempestade. Qual a semente, tal o fruto, porque quem semeia a vaidade colherá condenação. A esperança posta no vento não produz o fruto da caridade. É pequena e mesquinha porque não cresce em Deus. É insípida porque sua sabedoria não é temperada com o divino sabor. Enfim, quando no início da conversão e da nova vida estouram os trovões, isto é, as tentações da prosperidade ou das adversidades, estas com frequência conseguem estragar os ovos da esperança e dos santos propósitos. Portanto, o Filho da Graça deve pedir ao Pai de misericórdia o ovo da esperança dos bens terrenos, porque, como diz Jeremias, bem-aventurado o homem que confia no Senhor, o próprio Senhor será sua esperança. Porventura o Pai lhe dará um escorpião? Como se deve ter medo do ferrão que o escorpião tem na sua cauda, assim
é um ato contrário à esperança olhar para trás, isto é, para o passado. A esperança é a virtude que se lança para a frente, isto é, que aspira aos bens futuros. O escorpião, que tem a característica de não ferir a palma da mão, lambe-a com a boca. Mas, nesse meio tempo, a cauda, na qual existem 2 ferrões, fere e inocula o veneno. A palma da mão é chamada assim porque é lisa e não tem pelos. A mão representa a obra boa, a palma, a reta intenção no agir. O pelo na palma ou no olho é a má intenção. Lemos no Evangelho: se o teu olho, isto é, sua intenção, é límpido, todo o teu corpo, isto é, o teu operar, será luminoso. O escorpião é o diabo que, enquanto lisonjeia, adula com a sugestão e, no fim, fere com os 2 ferrões da cauda. Com efeito, na vida presente, envenena com o pecado o corpo e a alma, e depois, na futura, manda ambos para a eterna punição. Bem-aventurado aquele que, na mão de suas obras, tem a palma da reta intenção, que o diabo não tem condições de prejudicar. De fato, a palma sem mancha da reta intenção purifica e torna belo o rosto e todo o corpo. Portanto, se vós que sois maus, etc., diante da bondade divina, todas as criaturas são más, porque ninguém é bom senão Deus somente. A comparação é muito apropriada. De fato, se o homem pecador, ainda que sob o peso da fragilidade da carne, não se recusa a dar os bens temporais aos filhos que os pedem, com maior razão o Pai Celeste dá aos filhos que vivem na terra, no seu temor e no seu amor, os bens que não perecem no céu. Aquele que é bendito nos séculos, digne-se dar também a nós estes bens eternos. Amém. 4. Sermão moral. Chegaram os homens de Siquém, de Silo e de Samaria, em número de 80, com a barba rapada, rasgadas as vestes, pálidos e macilentos, e traziam nas mãos incenso e ofertas para os apresentar na casa do Senhor. Assim nos fala Jeremias. Como aqueles homens se juntaram para rezar ao Senhor, assim também nós, nestes dias, reunimo-nos em oração. Por isso, estes dias são chamados em grego litaneia, ladainhas, súplicas, e em português, rogações, do latim rogare, rezar, pedir. As rogações foram instituídas para rezar ao Senhor e para obter dele alguma coisa. Foram instituídas exatamente por estes 2 objetivos, para rezar a Deus que nos perdoe os pecados. Com efeito, diz Isaías, fazem-me perguntas sobre os juízos da minha justiça, querem aproximar-se de Deus, e para obter os benefícios de sua misericórdia, tanto nas coisas espirituais como nas temporais. E para merecermos receber estes benefícios, nós devemos fazer espiritualmente aquilo que aqueles homens fizeram materialmente. Os 80 representam todos aqueles que, nos 7 dias da vida presente, vivem fazendo o bem à espera do 8º dia, o da ressurreição. Todos são chamados homens, latim viri, porque não realizam obras frívolas ou vãs, mas somente atos de virtude. De fato, o substantivo vir, homem, vem da palavra virtus, virtude, fortaleza. Esses homens vêm de Siquém, que se interpreta fadiga, e de Silo, que se interpreta onde está ele, e de Samaria, que se interpreta lã, termo que deriva do latim laniare, dilacerar, isto é, lacerar, rasgar. Essas 3 localidades simbolizam 3 características que se referem aos bens temporais. Conquistam-se com fadiga e esforço, conservam-se com o temor de perdê-los. De fato, o avarento diz sempre, onde está ele? Isto é, o dinheiro, e perdem-se com grande desprazer. Eis a dilaceração, isto é, o tormento do coração.
Deve desprezar todas essas coisas aquele que quer verdadeiramente rezar ao Senhor. Com a barba rapada. No fato de raspar a barba está simbolizada a obra virtuosa. Dela diz o Salmo: como óleo perfumado sobre a cabeça a escorrer pela barba, a barba de Arão. Arão interpreta-se monte excelso e representa o homem constante, que estende a mão para coisas excelsas, sobre cuja cabeça, isto é, em cuja mente, é derramado o óleo perfumado da graça divina. Os pugilistas que se preparam para o combate costumam ungir a cabeça. Assim Deus unge a mente do justo para que seja forte contra o antigo adversário. Esse unguento desce sobre toda a barba, palavra que o Salmo diz 2 vezes, porque da abundância da graça interior são perfumadas as grandes obras de duplo mandamento da caridade. E raspa-se a barba aquele que nunca presume confiar no valor das suas obras boas. Com efeito, diz Isaías, naquele dia o Senhor rapará a cabeça, o pelo das pernas e a barba toda aos que estão na outra margem do rio por meio de uma navalha afiada, ou tomada de empréstimo. Do outro lado do rio dos prazeres mundanos estão os penitentes, aos quais o Senhor, com a navalha afiada, ou tomada de empréstimo, de sua paixão, rapa toda a presunção e confiança no bem operado. Afinal, quem pode presumir ou gloriar-se do bem operado quando vê o Filho do Pai, fortaleza e sabedoria do Pai, pregado à cruz, suspenso em meio a 2 ladrões? Na cabeça, nas pernas e na barba estão simbolizados o início, a continuação e a realização da obra boa. E o Senhor rapa tudo isso no penitente, quando lhe proíbe confiar ou gloriar-se tanto no início como na continuação e na realização da obra boa. Porque quem se gloria, glorie-se no Senhor e não em si mesmo. Rasgadas as vestes. As vestes simbolizam os membros do corpo. De fato, diz o Apocalipse, tens, porém, algumas pessoas em Sardes que não contaminaram as suas vestes, isto é, seus membros. São verdadeiramente poucas em Sardes aquelas pessoas. Sardes interpreta-se beleza do domínio, e nisso é indicada a virgindade, a quem a conserva e quem a conserva possui verdadeiramente a beleza do domínio. Que esplêndido domínio quando o Criador domina o espírito e o espírito domina a carne. Rasga suas vestes aquele que não poupa a si mesmo para mortificar o corpo. Disse de Jó, levantou-se, rasgou sua túnica. Tendo raspado sua cabeça, prostrou-se por terra e adorou a Deus. Jó, que se interpreta sofredor, é figura do penitente que sofre na contrição. Levanta-se na confissão, rasga sua túnica, isto é, castiga sua carne para reparar o pecado, raspa a cabeça com a humildade da mente, prostra-se por terra na meditação da morte e adora a Deus na ação de graças. Pálidos e macilentos. O latim diz esqualentes, esquálidos. A esqualidez significa palidez, magreza, sujeira e desnutrição. Os grandes penitentes têm essa esqualidez. São pálidos no rosto, magros no corpo, miseráveis nas vestes e sóbrios no comer. Traziam nas mãos ofertas e incenso. Diz a história natural que a mão do homem, que lhe foi dada pelo Criador, está adaptada a qualquer trabalho, por isso é aberta e larga, e articulada em várias partes. Pode-se usar só uma parte dela ou 2, e também muitas, conforme as circunstâncias. E a agilidade e as articulações dos dedos dão a capacidade de prender e de reter. Na mão é simbolizada a atividade caritativa. Devemos estender a mão para a utilidade do próximo e articulá-la, por assim dizer, em muitas partes, segundo as necessidades. É usada só uma parte da mão quando nos dedicamos só a Deus. São usadas 2 partes quando se fornece ao próximo o alimento da alma e do corpo. A agilidade dos dedos, isto é, a prática das virtudes na vida ativa, realiza 2 coisas. Toma a graça dada por Deus,
Portanto, a retém, isto é, conserva-a para não perdê-la. Nessa mão, pois, devemos ter as ofertas da fortaleza, da caridade e da esmola, e o incenso de devoção interior, para que tudo o que fizermos seja feito com devoção. Para os apresentar na casa do Senhor. E isso é o que se diz também no Apocalipse. O fumo dos incensos, com as orações dos santos, subiu na mão do anjo até a presença do Senhor, até a presença de Deus. Quem busca o próprio louvor pelas boas obras que pratica, não oferece dons na casa de Deus, nem o fumo do incenso sobe à presença do Senhor. Assim, somos instruídos a fazer a oferta de nossas obras na casa do Senhor, na presença dele, isto é, com pura consciência na qual ele mora, e só dele esperar a recompensa. Só assim, mediante o ministério dos anjos encarregados da nossa guarda, a nossa devoção subirá a Deus e sua graça descerá sobre nós, para que, finalmente, nós nos tornemos capazes de subir à sua glória. Nolo conceda aquele que é bendito nos séculos. Amém.